Dólar abaixo de R$ 5, petróleo abaixo de 100. Um dia extremamente importante para o mercado, pode-se dizer histórico para as análises futuras. A gente vai discutir tudo o que movimenta os nossos preços logo depois da nossa vinheta. Se todo esse movimento de mercado são assuntos que te interessam, eu quero convidar você para deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém, não vai te custar nada e vai ajudar muito o nosso trabalho aqui. Quero deixar para você também disponível a palestra da Royal, tendências para soja, milho e dólar, mas a gente fala de geopolítica, de política, tudo que está movimentando a globalização, as tendências futuras do mercado. Já tem gente contratando uma palestra da Royal que eu não quero que fale de soja e de milho, não, quero que fale só de dólar, de geopolítica. A palestra também vai atender o seu evento, mas a nossa especialidade continua sendo soja, milho e dólar. Só que para falar de soja, milho e dólar, a gente tem que englobar tudo o que acontece no mundo, por isso que aqui você pode ficar muito mais informado do que sites especializados em fundos, em cripto e no cenário em geral. Então, sem delongas, vamos olhar para o que está movimentando os preços hoje. A gente teve dólar abaixo de 5, que esse 5 aqui foi ali na risca, viu? Não pode se dizer que está consolidado ainda, porque se ele tivesse fechado 4,98, 4,97, aí sim estava firme. Mas a gente viu o dólar hoje sambando em vários momentos, indo abaixo de 5, voltando para o 5, porque tem-se uma leitura psicológica. Muita gente acredita que R$ 5 é o piso do dólar e que abaixo disso ele está barato. Então entra muita gente comprando, só que não é o que nós acreditamos aqui na Royal. Eu já disse várias vezes aqui no radar que a leitura técnica para dólar é caminhar para 4,70. Não acredito que ele vai nesse nível agora. Vai demorar para chegar nesses 4,70. A gente tem eleição, a gente tem guerra, mas olha só, mesmo com eleição, mesmo com guerra, tá tudo acontecendo no mundo e o dólar continua caindo. É o caminho que ele está fazendo para os 4,70, mas eu não acredito que ele vai para esse nível agora, justamente porque esses fatores brecam uma queda livre. Mesmo assim, conseguiu fechar abaixo de R$ 5, que é histórico, a gente não via isso desde maio de 2024. Outro fator importante foi o petróleo, que teve um dia de forte alta, mais de 7% de alta, estava operando acima de $100 o barril, e aí depois voltou a cair. Só um ponto importante aqui, por que o petróleo é tão relevante? Por que esses $100 o barril é tão comentado? Sempre que o petróleo estiver acima de $100 o barril, é pressão inflacionária e faz o dólar subir. Sempre que ele estiver abaixo, é o mercado entendendo que a guerra pode estar perto do fim. E é o que aconteceu hoje. Primeiro, a gente amanhece com a notícia de que os Estados Unidos iriam bloquear o Estreito de Hormuz. Bloqueio que começou nessa segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Mas peraí, isso é contraditório, porque os Estados Unidos estavam brigando porque o Irã estava bloqueando o Estreito, aí os Estados Unidos dizem que eles vão bloquear o Estreito. Como é que é isso? A verdade é que os navios que estão passando pelo Estreito, na sua maioria, são navios do Irã. E é aí que vem o bloqueio americano, para fazer mais pressão para o Irã aceitar um acordo. O Irã estava exportando praticamente o mesmo nível de petróleo que estava exportando antes da guerra começar. E aí os Estados Unidos disseram, nós não vamos deixar nenhum navio iraniano sair nem entrar no Estreito, bloquear os dois lados, tanto dos portos do lado do Irã, quanto os portos do lado de Omã. E para fazer com que o petróleo do Irã não saia de lá, nem que os produtos do Irã entrem. É mais um bloqueio focado em navios iranianos. Também disse que aqueles que estão pagando pedágio para o Irã para sair serão interceptados, porque os Estados Unidos, obviamente, é contra essa cobrança. E o Irã disse que, mesmo que volte ali a liberar os navios, vai liberar navios sob pagamento de pedágio, que pode chegar até $2 milhões por navio. E aí, se você libera o Estreito, retira o prêmio da guerra, continua a pressão inflacionária com o pedágio que o Irã colocar. Os Estados Unidos disse, você está vendo que eu estou falando muito, os Estados Unidos disse, porque isso não foi confirmado ainda, apenas o Trump dizendo que a Inglaterra vai se juntar nessa reabertura, que outros países também, países da Europa, vão se juntar nessa reabertura. Reabertura eu estou dizendo para que possibilite os navios passarem sem que o Irã cobre o pedágio e os Estados Unidos interditando navios do Irã que passam por ali. Inclusive, vários navios militares de guerra dos Estados Unidos cruzaram o estreito hoje, coisa que o Irã disse que não deixaria acontecer. Os Estados Unidos conseguiram sim passar. Mas esse não foi o motivo que fez com que o petróleo caísse,
com que o dólar caísse, nem que o petróleo devolvesse parte da alta. Você viu uma alta ali de 4%, 3%, mas essa alta chegou a mais de 7%. Porque durante o dia, tanto Trump como J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, disseram que o Irã voltou a procurar os Estados Unidos para mais uma rodada de negociação. Rodada de negociação que foi muito mal no sábado. Os Estados Unidos disseram que foram mais de 21 horas de conversa, quase um dia inteiro, 24 horas quase, e que não deu um resultado positivo. E hoje o Trump disse que o Irã ligou para ele, pessoas ali do alto escalão do Irã ligaram para ter mais uma rodada de negociação. Foi isso que acalmou o mercado. Por isso que você tinha Chicago subindo, milho subindo, de repente tudo começou a cair. Porque de novo veio mais uma notícia de que as negociações estão continuando entre Estados Unidos e Irã. Mas essa guerra, ela no foco dela não é só Estados Unidos e Irã. Tem pelo menos duas frentes. Estados Unidos, o Irã, também Israel e Hezbollah. Hezbollah que fica ali no Líbano. Então tem um encontro marcado para essa terça-feira, dia 14, entre Israel e Líbano. O Líbano vai tentar negociar um cessar-fogo. Mas para deixar claro aqui, o problema de Israel não é com o governo libanês, não é com o país Líbano, é com o Hezbollah, que fica no Líbano, que é um grupo terrorista. Israel tem uma chance agora quase que única de eliminar de vez o Hezbollah. Inclusive o Hezbollah domina cidades inteiras dentro do Líbano. O governo libanês não tem controle total do país porque tem esse grupo terrorista lá. E o cessar-fogo ele não é pleno entre Estados Unidos e Irã porque o Irã quer que Israel pare de atacar o Líbano, cidades que são controladas pelo Hezbollah. Esse é o pano de fundo. Então aqui na guerra a gente tem pelo menos duas frentes. Estados Unidos e Irã, Israel e Hezbollah. A gente não tem tempo para entrar em detalhes aqui, mas essa informação é relevante para a gente entender quanto tempo que a guerra pode durar. Não é só acompanhar as negociações de Israel, de Estados Unidos e Irã. A gente tem que ver também a posição de Israel quanto ao Líbano. Bom, essa aqui é a tela. A gente teve uma queda forte para a soja. O milho em Chicago estava subindo, depois voltou a cair também. De forma muito rápida, aqui a gente tem um relatório importante para ser divulgado nesse dia 15, que é o relatório do NOPA, esmagamento de soja, o que os Estados Unidos consumiu dentro do mês para a soja, e relatório da Agência Internacional de Energia, quanto foi produzido de etanol nos Estados Unidos dentro da semana. Isso pode impactar Chicago. Nós tivemos relatório de plantio dos Estados Unidos, milho chegou a 5% de área plantada, soja, 6% de área plantada, enquanto a expectativa era ali em torno de 2%. Plantio de soja superou o plantio de milho, que não é muito comum não, viu? Sobretudo nesse início agora. Clima para os Estados Unidos está indo muito bem e isso é o que pesou nas cotações, tanto para soja quanto para milho, acima de qualquer coisa. Você está vendo aí na sua tela a previsão de chuva para os próximos 3 dias. E as previsões são boas, sobretudo ali para o Corn Belt, a região que mais produz soja e mais produz milho. Quando a gente olha para os próximos 7 dias, ainda melhora o volume de chuvas para as regiões produtoras dos Estados Unidos. A gente vai falar agora de clima no Brasil, mas eu quero pedir de novo sua curtida, seu comentário, enviar para alguém e seguir a Royal. Olha a quantidade de informação que a gente entrega para você, relevante para a sua tomada de decisão. Só dá esse retorno para a gente, deixa sua curtida, seu comentário, envia para alguém, siga a Royal, que você vai ajudar muito aqui o nosso trabalho. Clima no Brasil. De um lado, você está vendo o modelo americano, do outro lado, você está vendo o modelo europeu. O que o mercado costuma colocar no preço para soja, para milho, é o modelo europeu. Está vendo que tem uma divergência entre eles aí? Os dois mostram um volume de chuvas altos para os próximos 15 dias. Esses são mapas de 15 dias. Mas tem uma divergência do modelo americano e modelo europeu. O que me preocupa é, na verdade, as previsões para maio. Do mesmo jeito, de um lado o modelo americano, do outro lado o modelo europeu. Maio se mostra mais chuvoso pelo modelo europeu, que é quando o mercado precifica. Mas, quando começa a ficar muito divergente assim, o mercado fica muito confuso. Esse mapa do modelo americano mostra menos chuvas, mas ainda tem chuvas previstas para maio, que esse é o ponto importante, sobretudo para a safrinha, para o preço do milho no Brasil no segundo semestre. Os dois modelos mostram chuvas, embora eles se diverjam um pouco aí. Bom, olhando para os preços, a gente teve hoje um dia de queda puxado por Chicago,
Estabilidade para o prêmio não se movimentou entre o prêmio fechado na semana passada para esse, e o dólar também bateu. Então, quase R$ 2,00 de queda para a saca de soja, quase 30 centavos de queda para a saca de milho. Soja no porto, a paridade já abaixo de 129, perdeu 130, 128. A gente tem uma tendência firme e clara de queda sendo realizada para a soja, e para o milho mais preocupante ainda. A paridade que estava trabalhando até semana retrasada na casa de 67 veio para 63. Então a situação do milho no Brasil é preocupante para os preços, porque a gente pode estar nos últimos minutos de desenhar uma estratégia que assegure ali lucro, que assegure lucro para quem vai vender e, obviamente, também para quem vai comprar. Vou ficar por aqui hoje, mas deixo para você aí o nosso contato para você fazer o teste na consultoria. É de graça, você vai passar 15 dias de graça usando a consultoria da Royal para soja, para milho e para dólar e vendo se vai fazer sentido para você ou não. Se não fizer sentido, 15 dias se expiram, não tem cadastro de cartão de crédito, não tem cobrança automática, a gente fica amigo. Até mais.